Smirnoff apresenta Vozes da Parada, o podcast oficial da parada LGBT+, de São Paulo. Vozes da Parada. Oi, gente! Chegamos para mais um episódio do Vozes da Parada, o podcast oficial da parada LGBT+, de São Paulo. Eu sou Isaac Criscuolo e ao meu lado está Renato Viterbo. Oi, gente! No episódio de hoje, a gente vai conversar sobre as demandas da população LGBT 50+, os preconceitos e o que a gente precisa mudar como comunidade, como sociedade também, nesse sentido. Para conversar com a gente aqui sobre esse assunto, está o Luiz Baron, que é presidente da Associação Eternamente Sou, palestrante e criador do canal Tô Passado. Oi, gente, boa tarde, um beijo para todos, todas e todos. E Greta Starr, que é maquiadora profissional e artista. Olá, tudo bem com todos vocês? Obrigado, gente, por estar aqui. Obrigado, Greta. Obrigado, Luiz, pela oportunidade de estar batendo esse papo, né, com pessoas tão importantes da nossa comunidade, né? Eu falo que hoje é um dia de celebração para a nossa comunidade, né? Sim. Porque chegar aos 50+, né, e com todo esse vigor e com toda essa cabeça, né, que vocês têm boa, para nós é uma celebração, né? Então, obrigado por estarem conosco e vamos aqui bater um papo bem legal, falar das nossas vivências, né? Que eu também estou aí nos 50, né? Então, vamos junto. Mas vocês estão sendo muito generosos comigo. 50, eu já estou com meia, né? Olha, estou com beleza. 66 anos. Então, a parte de chegar perto de 50... houveram grandes perguntas na minha cabeça, aí quando perto dos 60, outra vez, mas elas todas se casaram com aquilo, toda a minha história da infância, porque eu sabia que ia acontecer, não me colocando como o LGBT, como uma criança normal. A história da vida passar, você chegar à sua idade, porque eu fui vendo isso nos exemplos da família, né? E eu tive isso intensamente, muito grande, né? A influência da minha família. E eu me sinto, assim, super contente primeiro que vocês me convidaram para poder estar falando sobre isso, um sonho de contar e falar sobre isso, né? De me expor com a idade que eu tenho e que acredito que isso sirva de exemplo de como comportamental às outras pessoas que chegarem perto da idade que eu estou. Perfeito. Eu penso assim. Não, o Renato, eu queria dizer que para mim um rapaz de 50 anos é um adolescente da velhice. Tá? Olha, isso daí é uma criança. Ele é lindo. É um adolescente da velhice, gente, porque né, eu, por exemplo, me considero um jovem velho. Eu não gosto de usar a palavra jovem, porque normalmente ela traz a necessidade de parecer jovem. Tá, eu não tenho necessidade nenhuma de parecer jovem, adoro meus cabelos brancos e a minha experiência, as minhas rugas, inclusive. Então, mas um homem de 50 anos, uma mulher de 50 anos, ou uma trans de 50 anos, que é uma outra questão, eu considero um adolescente. Verdade. Sim, é isso. É isso aí. É a gente não perder a adolescência a vida inteira, eu acho. São crianças, Somos. São sempre meninos e meninas tentando com um brincar. pouco mais de experiência, né? Experiências da vida. Abafa o caso, né, Greta? E aí, para começar, né, esse bate-papo gostoso, vamos perguntar quais são os principais desafios, né, que vocês enxergam na comunidade LGBT mais 50, né, o que muda, né, quando você chega aos 50 mais, né, qual a visão de vocês sobre isso? Greta? Em alguns aspectos, né, no meu caso, que eu tenho duas profissões distintas. Eu sou maquiadora profissional e que eu adquiri o carinho das clientes de me chamarem em casa. Olha só que incrível, né? Você vê a travesti que é maquiadora que vai na casa da família. E incrível que até nesse aspecto, você sabe que eu já bati de frente com profissionais de salões de belezas gays, como nós, fala assim, como a senhora vai deixar a Greta aí na sua casa? Pois é. Vejam bem vocês, é verdade, entendeu? E eu ter conseguido isso com a minha idade. Então, aliás, hoje, depois da pandemia, estão me chamando muito mais em casa
do que eu vou aos salões. E isso, para mim, é um prêmio, né? É uma conquista. Claro. Na questão da artista, Greta, já recebi textos dessa forma, tipo em 2015. Oi, Greta, tudo bem? Olha, não vou poder mais estar com você todos os finais de semana, porque o público novo de hoje não quer coisas diferentes. E eu sou um empresário e eu preciso dar para o público que ele gosta. Eu saí do lugar, não vou dizer nomes nem nada, e chorei quietinha na minha casa. Mas entendi, impressionante como eu entendi, porque estava nesse contexto meu de sempre entender das coisas que iriam acontecer no meu futuro. E de 2005 para cá, a coisa aí continuou. Aí já não foi dessa pessoa, aí já foi de outros lugares. A Greta faz sempre os mesmos números, ela tá ficando gorda, ela não tem mais ela não vende mais a imagem da americana sensual, ela só faz sempre os mesmos números e a turma agora quer mais essa turma de hoje, que eu costumo dizer que as drags de hoje parece que elas estão tudo num aquário. É tudo cara de peixe. Não tem o filme Nemo? Aquelas maquiagens, elas são todas parecidas. Eu lembro muito daquela coisa de passar aqui, né? E é incrível porque eu às vezes confundo, eu troco nomes, né? Eu tô falando com uma e chamando pelo nome da outra. Já aconteceu porque recentemente. Com a maquiagem é muito parecida. Sim. O formato de fazer a coisa é muito parecida. Claro que cada um com a sua personalidade, mas aí agora tem a história de um leque que todas batem, enfim, que eu acho muito curioso, né, gente? Mas enfim. Muito. E tem que ser daquele jeito, que se bater diferente, não funciona. Sim. E eu, na condição de artista de Greta, que faço show desde dos meus 25 anos, aí eu paro também e penso, puxa vida, eu fiz tanta coisa, por que eu vou ficar debatendo com esse pessoal? Aí sim, que aí é o embate que eu falo assim, elas têm que, quando eu falo elas, essa turma nova tem que estar preparada para entender que existe uma trans, que ainda dá para fazer um monte de coisa, interpretação, que hoje em dia, aí voltamos para a plateia, já não estou falando das amigas de espetáculo, da plateia. Quem é que vai numa plateia assistir um espetáculo onde a artista faz uma super mega dublagem, que é o meu canal, se elas estão completamente bêbadas e drogadas, elas querem ver uma coisa muito mais louca, porque aí já está naquele perfil Mais das estimulante, pessoas. né? Mais estimulante. Tá errado? Não. É agora. Então, assim, não tô também dizendo para vocês que então a Greta tá conformada com tudo que tá acontecendo. Não. Eu só tô expondo. Sim, sim. E é importante o que você fala, porque, na verdade, também tudo é passageiro e uma transição. Uma transição. Né? Porque, na verdade, poucas artistas, né, da antiga, como você, né, conseguiram fazer essa transição de uma forma muito tranquila. Porque hoje você é uma dubladora, né, e que fez números belíssimos e ainda faz números belíssimos, mas você também é atriz, porque você também fez esse processo, né? Então, aquela coisa da gente ter... Eu sempre falo da drag que só bate cabelo, né? Uma hora o bate-cabelo vai passar. Também vai passar. Né? Então, e aí, será que ela vai estar preparada para um outro número com qualidade e que você ainda prende o público? Todos os números seus prendem o público. Prende o público do nosso tempo, porque entende aquilo, né? Então, eu queria conceituar um pouquinho o conceito de velhice e de idade, né? Segundo a Organização Mundial de Saúde, as pessoas acima dos 60 anos são consideradas idosas. Então, eu prefiro velho. Sinceramente, quando alguém me chama, eu gosto que me chame de velho. Tá. Né? Porque eu posso falar velho o cacete. E, enfim, é uma forma, né? Tá. Idoso é uma forma mais polida. É um jeito meigo que eu tenho de lidar com isso. Mas... Dentro da nossa comunidade, por que a gente fala na associação onde eu trabalho, por que a gente traz por 50 anos? Porque dentro da comunidade LGBTQIA+, parece que
a vida das pessoas funciona que nem vida de cachorro. Para cada 1 ano de vida, valem 7 da outra comunidade. Tá certo? Então, é muito louco, porque eu vejo gente chamar de coroa, maduro, uma pessoa de 38 anos, Sim. 40 anos. Pois é. Então, Isso tá acontecendo. se a gente está dentro dessa comunidade, é óbvio que aos 50 você já é considerado um ancião. Sim. Aos 62 nem se fala, né, velho? É o tiozinho da lancha. A bengala. Enfim, essas coisas, né, que você tem... Bom, deixa quieto. Então, a gente vive dentro de uma comunidade, eu estava falando para a Greta, conversando antes um pouquinho do programa, a gente vive dentro de uma comunidade que a juventude é uma moeda muito poderosa de troca. Sim. Não estou falando só dentro da comunidade LGBTQIA+, não. Eu falo que no universo, O universo geral do mundo. a juventude é uma moeda poderosa de troca. Sim. Dentro da comunidade LGBT, ela se torna mais poderosa ainda. Tem um escritor japonês que se chama Mishima, que era uma bicha nacionalista, enfim, não sei se vocês já ouviram falar, que é um cara maravilhoso, um grande escritor, mas é uma bicha de extrema-direita. Gente, tem viado de extrema-direita. Tem. Basta ver as loucas que votaram no Bolsonaro, que eu não ia deixar de falar isso. Então, acontece. E o Mishima, eles têm uma obra de teatro e de literatura maravilhosa, e num dos livros ele traça um paralelo entre a juventude e a homossexualidade masculina. Eu digo aqui masculina, mas eu acho que isso se estende para toda... Para tudo. E ele faz um traçado e ele chega à conclusão que a homossexualidade está diretamente conectada com a juventude. Tá? E não é um erro, é uma verdade. Agora, isso não implica que a velhice esteja desconectada com a homossexualidade. A questão da velhice, ela é muito profunda, porque o que acontece? Com uma pessoa LGBTQIA+, que chega à idade, a minha idade, por exemplo, que se considera um homem velho, ela passou por 300 coisas. Então, a gente tem as velhices LGBTs de hoje e tem as daqui a 10 anos, as 20 anos, Sim. as 30 anos, que serão velhices distintas das de hoje. Muito bem. Dito isso, a gente começa a traçar por que as pessoas têm questões com as velhices tão fortes dentro dessa comunidade. Eu falo que tem uma história do espelho. Que quando alguém me olha, ela vê a si própria daqui a 30, 40 anos. Perfeito. E não que ela não goste do que ela está vendo. Ela não gosta do que ela se imagina sendo uma pessoa velha. Sim. Como se a perda da juventude, que também é algo duvidoso, fosse excludente. Culturalmente, na nossa sociedade, em muitos lugares do mundo, a pessoa idosa ela perde a sexualidade. Ela é despida de sexualidade. Quando você despe uma pessoa de sexualidade, você despe ela da sua orientação, da sua identidade, do seu desejo, do seu tesão. Não faz mais sexo, né? Não produz e não reproduz. Isso falando em termos heterossexuais, que o mercado capital pensa na velhice assim. Sim. Ela não produz e não reproduz mais, então não serve mais. Não tem sexo, não tem nada. Então, Ela é invisibilizada. exatamente. Isso acontece de fora para dentro. E na comunidade LGBTQIA+, a gente tem o mau hábito de repetir preconceitos e conceitos que vêm de fora para dentro. E a gente repete com os nossos pares. Né? Então eu estava falando para a Greta, o que as pessoas querem ser? Elas querem ser aceitas. Então, para eu ser aceito, eu performo, às vezes, uma identidade, eu performo um biotipo, eu performo uma barba, eu performo um músculo que eu nem precisaria, nem gostaria de ter, talvez, mas que eu quero ser aceito naquele nicho. Naquele nicho. Eu Exato. gosto, eu tenho tesão pelo Isaac, por exemplo. Não, o Isaac é um gato, mas, enfim, é suposição aqui. Mas eu tenho desejo por Isaac, eu vou me tatuar. Eu vou me raspar careca. Para chamar. Eu vou atenção, né? pertencer ao grupo dele para que ele me queira. Porque se ele gosta dele assim, provavelmente ele vai me querer. Então, isso demonstra uma questão de autoestima muito delicada. A gente vive numa comunidade onde a autoestima é bem delicada, vamos dizer assim. Ela é baseada em fatores que não deveriam. Então, você imagina uma pessoa dessa ficando velha. Sim. A autoestima vai pro saco. Porque eu acho que, como LGBT, a gente cresce naquela coisa de ser rejeitado, de não ser aceito, né? Por ser LGBT. Pois é. E aí tem esses caminhos de recuperar a autoestima, né? Isso, mas dentro da sua própria comunidade. Sim. Então, já que a minha família não quer, que meu trabalho não me aceita, que a Greta não pode mais cantar, então eu vou performar algo que esse grupinho, ou grupo, né?
me aceite. Outro dia aconteceu uma coisa, eu só vou citar isso, depois eu paro de falar, porque eu falo pra fica à cacete. vontade. Não, é gente. bom, gostoso. Outro dia A gente aconteceu aqui pra uma coisa ouvir. engraçada comigo. Eu tinha um rapaz num local ali, um rapaz de 45 anos, pra mim é tudo que eu te falei, né, Renato? Adolescente. Então eu gosto de adolescente, 45, 50 é meu target, viu, Renato? Cuidado. Eu sei que você é casado. Já é tarde Eu isso. sei que você é casado. Olha. Não, é meu target, meu alvo. Bom, aí tem um rapaz parado, bonitão, assim. O padrão, né? Que hoje em dia é curioso, porque as pessoas barbudas e peludas, elas viraram um padrão. Viraram Viraram padrão. padrão. Antes não era. Imagina Parece o que eu todo sou. mundo igual, não é? é? Imagina eu, velho, isso. pelado, sem pelo, sem barba, sem nada, né? Até a sobrancelha caiu um pouco. Mas aí o rapaz estava me olhando e eu fui lá conversar com ele. Tal. E aí? Porque olhou, né? Você vai conversar, né? A vida é rápida, né, amigo? Sim. E aí fui lá conversar e falou assim: você é o Luiz? Eu falei, sou. Ah, eu admiro muito o seu trabalho. Bom, eu já brochei, né, cara? Meu Deus. O assunto já não era de brochei. tesão. É claro, você que acha que a pessoa tá te querendo, ela quer ser maquiada por você. Aí você fica puto, né? Bom, aí fui lá e falei assim: ah, sou o Luiz, sim. Ah, você trabalha na Eternamente? Sou. Eu falei, trabalho, eu conheço muito o seu trabalho, Luiz. Eu falei, escuta, você tava me olhando porque você quer dar uns beijos em mim ou porque você quer conversar de trabalho? Ou por os dois? Não, eu me interesso pelo seu trabalho e tal. Na realidade, o meu tipo físico que me atrai precisa ter barba. Ele definiu a ele mesmo. Ele mesmo, tava se vendo, né? Nossa, Você entendeu? Sim. É, sim. mas é isso, é assim, a gente Não é uma crítica, mas é uma não, constatação. mas é uma constatação, exatamente. Você vê todo um padrão, né? Então eu sempre falo que assim, você olha e você vê o mesmo, você fala assim, é a mesma pessoa, são gêmeos, É a cultura né? do clone, Porque é a amigo. cultura do clone, exatamente. Clone. É isso. assim. Mas isso é uma necessidade de aceitação muito profunda. Eu não tenho critério de Mas julgamento com isso, Greta. engraçado, o gay ele fugia disso. Sim, mas agora E corre agora atrás. corre atrás. Fugia por quê? Porque as coisas eram uma margem. E engraçado assim, não sei se vocês Eu lembram, sempre né? quis saber a palavra certa, é isso, que As era uma coisas eram a É uma margem. margem, Sim, hoje não sim. é. Porque, eu penso assim, ó. Ainda é, viu? Ainda é, Mas é menos do que era. em tempos de Instagram, em tempos em que a sociedade, né, valoriza esse corpo sarado, bonito, né? Eu costumo dizer que o Instagram é uma mentira, uma história que a gente Claro, conta ali, né? claro. Os gays, né? E a gente pegando esse recorte do gay branco, masculino, né? Ele tá nesse desejo do corpo ideal, né? Tipo, ele tá Sim. nesse target, assim, que hoje tá ultra valorizado. Com a internet, tipo, ele consegue. O gay que antes era visto, sei lá, na academia, ele consegue ser visto, sei lá, nos Estados Unidos, no mundo inteiro as pessoas acessam. E aí vem essa validação ali através dos likes e tal. Isso mexe com a cabeça das pessoas, Claro. né? Intensifica essa coisa do padrão. Claro, e eu preciso devolver para as pessoas o que elas estão esperando de mim. Eu não sei se vocês recordam, né? Mas assim, anos 90, 2000, né? Mesmo os heterossexuais, né? Eles começaram a ter um padrão, né? Que aí você tinha aquela dúvida de falar assim, será que ele é gay? Né? Eu queria comentar um negócio com você, gente. Eu o não sei se... entendido, lembra? O É, entendido. entendeu? Tipo assim, aquele padrão de roupinha, Não, tudo roupa, igual, cabelo, roupa, e a isso, camiseta. E você foi. falava, aquele Gente, cara ali tinha é os caras- entendido, Eu né? olhava os caras Não com a era. menina de mão dada, eu falei, gente, essa mulher tá na mão com a bicha. Porque não é possível, era um gay aqui. Era um metrosexual. Um metrosexual. Agora é fluido Uma ou vez, eu queria metrosexual? comentar um negócio com vocês que eu acho curioso. Uma vez eu estava dirigindo ali no elevado, antes de chegar na Roosevelt, e tinha uma empena de parede com uns caras assim, sem camisa, todos tatuados, né? E que era uma empena falando sobre o UFC. E eu achei que era uma propaganda de boate gay. É pra você ver. Pois é. O Você entendeu, estereótipo é Greta? aquilo, é verdade. Aí outro dia eu fui convidado para ir a uma festa, que eu não lembro que festa que era, mas é uma festa de lenhadores. Aí eu cheguei, velho, falei, eu tô fodido aqui, que eu não vou pegar nem gripe nessa festa, saca? Todo barbudo. Festa de lenhadores. Lenhadores. Então, você já tem até um termo pré-definido, né? Lenhadores. Então, mas né? isso é pobre. Não, sim, mas Você tipo entende? assim, sabe Não- aquela coisa? É pobre, Renato, porque eu evito, por exemplo, o Isaac. Provavelmente, se eu sentar com você, conversar com vocês, eu vou me encantar a sua barba, seu pelo, a Greta.
Greta, é que eu realmente gosto de menino, mas você é linda, viu? A Greta ele já me elogiou quando eu cheguei. Ela é eu linda, fiquei toda feliz. maravilhosa. Não, maravilhosa. Olha a Greta pele da Greta, é- gente. não, E eu a cheguei Greta aqui é uma horrorosa, diva. depois eu conto mais Imagina. tarde um dia. Aí, então, o que acontece? É pobre, Sim, saca? bom. A gente diminui a vida da gente, sim. saca? Então, eu acho que a palavra comunidade LGBTQIA+, essa frasezinha, ela precisa ser rediscutida. A comunidade LGBTQIA+, ela tem inimizades íntimas, Sim. saca? Ela tem, por exemplo, enquanto os homens gays brancos não reconhecerem o nível de privilégio que eles vivem dentro dessa comunidade, certo? Enquanto eles não entenderem que esse privilégio ele gera uma obrigação com seus pares, e é obrigação, saca? Ninguém faz trabalho porque é bonzinho, faz o que tem que fazer, e acabou. Certo? Então não existe esse heroísmo das ONGs e tal. Claro que algumas são heróicas, né? Porque trabalham. Mas o que eu digo, por exemplo, eu sou presidente de uma associação. Eu faço porque eu tenho que fazer. Amanhã vai acabar meu cargo, eu vou continuar existindo e a associação vai continuar existindo sem mim. Não tem, você entende? É um conceito de comunidade isso para mim. Sim. Não esse que se junta, por exemplo, a parada é talvez a maior possibilidade de junção dessa comunidade, mas as pessoas continuam não se tratando como comunidade, certo? Às vezes a própria parada, não é uma crítica à parada, mas é uma crítica à tranquilo. comunidade. A própria parada replica essas inimizades íntimas, Sim, né? O carro totalmente. da lésbica branca, Isto. o carro das travestis não sei o quê, o Isso. carro não sei o que lá. Isso é uma replicar conceitos que a nossa comunidade tem que são pobres, que diminuem a gente como comunidade. E aí, até para justificar, né, era a nossa ideia esse ano dar uma mudada nisso, né, mas aí, infelizmente, nós pensamos, né, como um todo, né, mas assim, os próximos anos a gente vai ter algumas mudanças, porque é isso mesmo, nós temos, eu sempre falo que, assim, a gente não tem que ter divisão. Se nós somos gays, se nós somos lésbicas, se nós somos trans, se nós somos brancos, negros, seja lá o que for, né? Todo mundo tem que estar junto, Sim. porque já nos separaram em algum momento, Isso. né? Em letras que também não... Eu Que acho não que colocar você na caixinha, tudo bem, vai te definir, Quando mas... que isso né? aconteceu? Que a gente foi virando tudo letrinha? Pois é. Não é? Eu É me pergunto isso. sempre, Mas onde para mim o GLS já eram 3 letras, já GLS, tão... né, gente? Já era demais para Sim. mim, porque eu tinha entendi uma raiva e desse compreendi. S, Greta, você não sabe, eu odiava o S. Ai, por causa... Eu falo a simpatia, eu não quero sua simpatia, vai se fuder com a sua simpatia. Eu, né, Quero filho? simpatizante. Ora, Mas é isso. Então, Lembra assim, do simpatizante? Nossa Aí Senhora. chegava aquela mãe, falava assim, pegava na minha mão e falava assim, ai, eu até tenho um filho gay, mas eu aceito. Gente, eu tinha vontade de dar nela, porque isso. você acha que eu preciso? É Ora, isso, mas eu queria que você falasse um pouco da sua vivência, né, como mulher trans, né, e aos 60 anos de idade, né, e qual a sua história, né, eu queria que você contasse um pouco da sua história, das suas vivências, né, de tudo que você passou ao longo desses anos e dizer que a gente fica muito feliz, né, de ter você aqui, né, aos 60 anos, uma guerreira, lutadora por tudo que você já falou. Então, é assim, é a vida de uma pessoa muito normal, né? A gente está até comentando, ele fala tão lindo, e assim, a gente se coloca numa coisa que eu sempre, eu mesma queria me rotular, mas não tem como. Tudo muito normal. Desde a infância até a adolescência, eu nunca tive referência. Né? Eu não tinha ninguém no bairro, ninguém na rua, ninguém na família que fosse igual a mim. E eu já não era gay, de pequena já tinha alguma coisa com a Você transexualidade. se reconhecia uma mulher. Isso. E assim eu fui ouvindo isso desde criança. Aos 3 anos de idade, um tio disse que eu era estranha. Aos 5, outro veio e disse a mesma coisa. Aos 12, a mesma coisa. E só com 16 anos, que eu fazia todos os tipos de esporte,
Por quê? Porque intrinsecamente, ou eu sem eu saber, o pai já estava colocando você em um monte de coisa de esporte para ver que tinha alguma coisa errada. Pra ser a masculinidade. E logo foi me jogar onde? Na natação. E eu nunca me esqueço da vez que... Então, e a natação. Aí um belo de um dia, na hora do banho, de acabar de nadar e que a gente vai trocar de roupa, que eu vi os meninos... Uma coisa é você ver os seus primos, o seu irmão nu e tudo, e ver todos os meninos. E eu tive essa atitude, eu cobri a mão com o peito que não existia e aqui. Ou seja, eu era uma menina. Sim. E morrendo de vergonha. Morrendo de vergonha de estar nua na frente dos meninos. Na frente dos meninos. Então, aí foi... E eu tive sempre... não sei se digo esperteza ou a coisa espiritual de estar me seguindo desde criança, de sair das grandes pegadas. E uma delas era isso, mostrar então para a família, já que estava naquele momento, de eu começar a tirar proveito disso. Então, como que eu iria ganhá-los? Eu sendo a melhor aluna do inglês, a melhor aluna do francês, a melhor aluna da escola, a melhor nadadora, a melhor do jogo de futebol na rua, tudo o melhor, para que ninguém pegasse e fizesse... Para não ter uma vírgula. Ter uma vírgula. E aí, quando eu já estou na fase de 18 anos, eu já sabia tudo, mas ainda continuava sem referência, que incrível. Uhum. E era uma menina. Eu era uma mancha, na verdade era uma mancha. Sabe aqueles viados que a gente vê na rua que você fala... Não dá pinta, dá mancha, né? Isso. E eu fui... era a época da faculdade e eu fui fazer o vestibular e eu propositalmente eu não fiz, porque eu entendia que São Paulo era eu sou de Santos. Tudo isso que eu contei para vocês era de Santos. E aí quando eu chego... Nessa fase, eu entendi que se eu fizesse, ia prestar faculdade em Santos, e se eu fosse ruim, eu não entraria para estudar em Santos, mas eu fosse boa em São Paulo, e aí eu vim. Tá vendo? Eu vim para a Ibero-Americana e fiz a USP. Nas duas eu passei. E aí tem até aquela história, né? USP não pagava, né? Sim. Que era tudo. Mas eu tinha aquela coisa da bichinha que diz que gosta de... Tinha dinheiro, podia pagar Ibero-Americana. Não sei, eu sou Mas fina. o meu padrinho me botou... Vai ter que trabalhar para poder pagar. E foi o que aconteceu. Então, por que eu contei tudo isso até aqui? Para ver que a forma como que foi acontecendo. E foi na faculdade, eu já sabia de tudo, eu já entendia sobre tudo. E uma professora minha de linguística entrou eu cheguei para ela e falei assim... eu não sou isso aí, esse nome, Erasmo, meu nome, inclusive é muito forte, né, para uma trans, Erasmo, né, forte para burro, Rodolfo, eu acho forte, Astolfo, tudo isso. E aí ela me levou para falar com o reitor, que era um espanhol, e uma mesa assim comprida, gigante, e aí ela me pegou na mão, olha, naquela época ela entendeu tudo, a professora, ela falou assim, entre e fala o que você tem para falar. Aí eu virei para ele e disse assim, não quero ser mais chamado como assim, assado. Tá bom. Desse jeito. Pediu para eu sair e a professora entrou. Meu número era 5, porque era letra E, então estava bem no começo. Quando foi... Na outra segunda-feira era dia de aula, aí o meu número já não era mais 5, era 17. Então era a Greta Salgado Silveira. Vejam isso em 70. A cabeça desse diretor. Sim. Era um ambiente bastante protegido para você, porque a tendência era isso não acontecer. E você ser expulsa, até poderia ter sido expulsa. Especialmente naquele momento, Naquele momento. Então são coisas... ditadura militar, né? Não podemos esquecer disso, que eu tenho né? coisas... Até o pessoal sempre pergunta, Greta, é a ditadura militar? A única coisa que eu me lembro foi que eu trabalhava no Banco Nacional, na Rua São Bento, e que a gente não pôde sair nesse dia. Era na compensação. Tá. E eu morava com a minha avó e meu padrinho. Eu tive que ligar
fizeram uma fila para todo mundo pegar o telefone e ligar para os familiares, porque nós não podíamos sair, a gente só ouvia o barulho dos cascos dos cavalos na São Bento. É isso que eu me lembro. Nossa. É isso que eu me lembro. E você vê que tem histórias já que tinha gente que já estava na época fazendo espetáculo, que é o caso da Rogéria, da Valéria e tudo, que no filme... Mesmo Dizer Croquetes, né, amiga? Tinha Dizer Croquetes, que era um acontecimento, né? Mas no filme Divinas Divas, você viu o que elas falam? Que foram a época que elas ganharam mais dinheiro. Mais dinheiro. Sim. Com o espetáculo. Sim. O público será que era tudo militar? Não, é isso? Não, é o seguinte, existe uma história do showbiz travesti no Rio de Janeiro e uma em São Paulo. Sim. Então, São Paulo era um pouco diferente. O Rio sempre teve aquele glamour de ex-capital. O Rio é uma cidade muito glamurosa nesse sentido, né? Então, realmente, elas ganhavam dinheiro, sim, nessa época. E eu tenho um livro que eu comecei a ler ontem, que é sobre a pornografia e as travestis brasileiras. Não tratando-as com elementos pornográficos, mas por que o brasileiro tinha tanto desejo e tanto fetiche em cima das travestis. E ainda tem. Isso é uma Ainda tese. tem. Não, tinha não. Tem. Tem. Isso é uma tese de doutorado que virou um livro e eu comecei a ler ontem. Olha que louco a gente está falando disso agora. Então, em São Paulo, elas também ganhavam muito dinheiro. Em São Paulo existia boate cujos shows de travestis eram atração turística. Eu levei minha mãe, quando eu tinha 16 anos, no Medieval, para ela ver um show de travesti e transformista. Lembra que era assim que chamava? é onde eu fazia o caminho da faculdade ao contrário, para passar pela Augusta para ver. Foi ali que eu me identifiquei. Quando eu vi aquelas coisas gloriosas, lindas, foi ali que eu me identifiquei. Era uma boate de gente muito rica. Era uma boate que ia o Chiquinho Scarpa, ia os socialites paulistanos, os do Rio vinham para cá, e você levava, os gringos vinham para São Paulo e iam visitar o Medieval, que era uma boate gay, que tinha show de travestis e transformistas. Eu vi grandes shows lá, foi uma época maravilhosa, que depois gerou a Corinto. Que a dona Elisa, Mascaro, exatamente. Fechou ali e comprou o espaço no Ibirapuera. Foi. Que continuou com o show das travestis e das transformistas. Foi, exatamente. Mas não tem um lance de a licença poética do ser artista? Tipo, a partir do momento que se você é artista, você pode ser diferente, você pode ser, né... Completamente, inclusive linkado ao que eu estava contando. Porque quando eu começo a me identificar com elas, eu já era danada ouvindo na vitrola, que até quando eu entrei aqui eu vi uma vitrola maravilhosa, eu ouvia as grandes, que o meu padrinho, ele para mim, eu agradeço, ele está com 86 anos, toda a cultura que nós todos temos, nós os sobrinhos todos têm, a gente deve a ele. Ele levava a gente no teatro, a gente até com idade tenra, grandes shows de artistas, os concursos de Miss, que eu também adoro, as cantoras, todas internacionais, de Ella Fitzgerald até as mais modernas, para a época moderna, e as nossas brasileiras. Ele era fãzíssimo da Elisete Cardoso. E tinha uma que, eu cheguei aqui para falar, nesse ponto, para dizer isso, tinha a Lana Bittencourt, que tinha um programa na Tupi, e poucas pessoas na época tinham TV. E aí tinha um programa de apresentação do teatro, que aí começava com ela. E ela ficava com um pano branco de costas. E aí ela virava e começava, oh, little darling, oh, little darling. Lembra dessa música? E eu fazia isso em casa. Não tem gente que fala, as bichinhas novas hoje dizem que faziam Gretchen dentro do banheiro, né? Eu era Lana Bittencourt em casa. Hoje em dia elas fazem fora do banheiro. Fazem fora. Então, eu acho que isso foi assim. Quando eu vi que eu sabia o que elas estavam cantando para eu poder dublar e fazer, e que eu tinha essa veia, e comecei a veia de interpretar, eu falei assim, não, eu também tenho força nisso. Então, é isso, como eu entendi o que você falou. Eu usei isso também como escudo muitas vezes. Sim. Muitas das vezes. Acho que a maioria das vezes do passado, de que eu sabia o que eu estava fazendo. Uma artista no palco que sabia fazer uma boa dublagem, uma interpretação de fazer as pessoas rirem, chorar. Eu era bem desse modelo.
Então, a arte permite isso. a arte. Exatamente. Aquele momento, por exemplo, aquele era um momento de ditadura militar muito estranho. O nosso país é todo esquisito, né, gente? Porque o único país cuja ditadura Como militar a era gente vive vigente e tinha Zicroquete, tinha show da Rogéria, tinha as Divinas Divas. Elas apanhavam na rua? Apanhavam, sim, e muito. Tomavam cacete, matavam as bichas, matavam. Então, mas tinha show do Zicroquete. Tinha. Eu fui ver show do Zicroquete, todo mundo... Eu não fui porque eu tinha vergonha. Mas as bichas todas estavam fantasiadas, as travestis Sim. estavam tudo na fila. E era um escândalo o show do Zicroquete. Era maravilhoso, né? Vocês já viram o documentário? Quem não viu, veja. Ai, Que é maravilhoso. muito A bacana. filha que fez ela já dirigiu um filme que eu participei também, a Tem um Tatiana menino ali que Issa. eu dei umas namoradas com ele. É naquela mesmo? época, era bem gatinho. Pegava Não, e o Lenny Dale, quando eles voltaram de Paris, né, com a mão na frente e outra atrás, ele rodou muito pelo Brasil, por muitos lugares. Sim. E aí, uma das coisas da minha história é muito comprida. Já te falei, um dia você tem que fazer um podcast só para eu contar todo. Quando você falou, me conta, tem muita coisa para contar. É maravilhoso. E eu fui trabalhar no Pink Panther, que era uma casa em Santos, de frente pro mar, Pink com Panther, eu conheço isso. 64 garotas, e eu era a única trans, porque era feminina. Dançava no pole dance, eu sabia dançar naquilo. Imagina hoje aquilo, se eu Olha. pendurar, eu caio com o peso. E eu era anunciada como o Enigma. Porque no O Enigma? O Enigma. Ai, que maravilha, Você gente. imagina? Você sabe que que é da antiga, né? Tinha o programa do Bolinha, que tinha uma trans lá e que Tinha. ela só fazia o carão, né? É ele ou ela? Aquele chavão, Isso, né? ele Do ou ela. Bolinha. O Enigma, mas o Enigma é A fantástico. Tânia Starr pegava e falou assim, Você gente, era daquela... a esfinge, né? Ah, Que tinha isso. aquele enigma. Não percam, daqui a mais alguns instantes, o Enigma. E isso a boate já era 3h30, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, e o Pink Panther ficava aberto até o sol nascer. Aí no final entrava o Enigma, era eu. Olha. E era um escândalo, porque Sim. aí ela no final ela falava de que se tratava. Qual era o enigma? Era o Enigma. Ela Então, decifrava. até a hora que o Maneco falou assim, que se aquilo já era um aplauso, falando, o Maneco queria que eu mostrasse. E aí foi a hora que eu comecei, porque ainda, e a gente... Mostrasse o que? A chave do enigma? Isso, porque ia a gente entendi. da família, e eu fiquei com Sei, medo. claro. E aí eu fui Gente, mostrar mas, fora. mas, amiga, não deixa de ser uma agressão pedir pra você mostrar Totalmente. alguma coisa. Acredita? Mas Você é na uma época puta Mas não mulher. a era. cabeça do Também. Pois é, Maneco... mas aquilo era um outro momento. Sim, Era um outro outro momento. momento. É. Mas aquilo era a cabeça do Maneco, que era ele era dono de vários casas noturnas e como chama, que tinha no Rio muito... Boate, o quê? boates, casas de espetáculos e outra coisa de jogo. Cassino. Cassinos. da Em Urca, Portugal, na Espanha e na Ilha da Madeira. Uhum. Então, mas ele lá já tinha essas ideias loucas. Sim. E aí ele chegou um dia pra mim e falou assim, eu vou te pagar mais pra você fazer essa parte do show. Não, mas era uma Mudou, outra né? visão. Era assim, ó, Totalmente, era assim. o Vitor Vitória, É. só que num outro contexto, só que em vez de tirar a peruca, ela mostrava a chave do enigma. Mas é isso, Gente, então, é muita mas assim, de loucura certa isso. forma É era inimaginável. legal. Não era Sim. assim, legal no sentido de dizer assim, Mas era olha, atração era uma turística, atração, Renato. exatamente. Mas só que assim, hoje a gente não é mais permitido isso, né? Nem- Isso é uma agressão e nem deve. É uma agressão né? gigantesca. Mas É. assim, você vê que o quanto que nós evoluímos também, né? Porque se pensar nessa coisa da evolução... Mas você veja, olha que louco, ele queria fazer aquilo nos anos 70? Sim, Final dos anos 70 para Sim. 80? A ditadura militar, que eu tô falando, esse Exata- país é louco. Bate tudo. Totalmente. Você pega hoje, por exemplo, eu queria só traçar o que acontece em grande parte com as pessoas, com algumas pessoas trans, vamos dizer assim. Há uma disforia mesmo com relação ao genital de nascimento e tal. Você imagina você pagar essa pessoa para expor a sua própria... Isso é uma agressão inominável. Mas nos dias de hoje é inaceitável. Mas nos anos 70 era um outro olhar sobre as Era um coisas. outro olhar. Né? Então, eu fui numa boate aqui em São Paulo, antes dos anos 80, que eu não vou falar o nome, e que as pessoas faziam sexo quase na pista, Tá. saca? Hoje tem festa pra isso. Não, mas só que ali era 1978. Era outro momento. Olha, outro momento. E hoje, eu devo confessar que eu achava bem mais divertido lá do que hoje, porque aparece todo mundo igual.
ali tava tudo misturado. Meu filho tava as travestis, que era um lugar que elas iam. Os meninos, as meninas, enfim, deixa pra lá. Uma Então, festa. nós falamos aí de conceitos, né, de atitudes e de vida também, né? E na opinião de vocês, né, o que a gente pode fazer para mudar essa visão, né, das pessoas e principalmente da galera mais nova, né, com relação à população LGBT mais 50, né? Qual a visão de vocês, né, dessa população mais jovem e o que a gente pode fazer para desconstruir todo um conceito, né, de ser dessa fase, dessa nova fase da vida. Nós passamos pela juventude, chegamos aqui até os 50, 60, né, e a gente percebe que há um distanciamento dessa juventude que ela, em algum momento, ela não se identifica conosco, né? Então, acho que a gente tentar ver se a gente consegue. Posso eu Não, perguntar fala, para eu ele, já tava te porque olhando, não seria a mesma forma delas, da gente exigir não, de pedir, de que elas, dessa turma jovem entendesse, da mesma forma como elas esperavam que fossem aceitas, como hoje as são, porque de não nos engolir, de nos tentar entender. A minha visão, assim, eu tenho 30 anos, né? Eu Isso, olho. então é um eu fui bebê, né? malvada. Mais Não, ou menos, né? não. Mais ou menos, ele já tá velho. Eu já tô né? velho Daquele pra comunidade. conselho. Ó, veja bem, tudo é uma questão do ponto de vista, né? Porque pra mim você é um baby. Ele é um baby. Enfim, mas É para isso. algumas você já é quase uma senhora. Mas, já não, passou. eu mais nova eu faria. Então, Greta, eu não sei se eu entendi muito bem, mas Diga. Por exemplo, os gays exigem, eu já reparei isso, eles exigem que hoje eles sejam aceitos. tá, eu Ou entendo. não? Não, e na realidade eu não sei se é uma exigência, mas existe uma demanda das pessoas por serem aceitas socialmente. Em geral? Não, dos gays, da comunidade da comunidade LGBT. LGBT. É claro que isso foi sendo gerado pelo movimento que nós mesmos participamos Exatamente, antigamente. voltando até o que a gente tinha já aquilo que discutido eu não antes, gosto dessa história, eu amassei barro para você ser quem... Não, eu fiz o que eu tinha que fazer, vivi feliz e uma coisa que eu também nunca estive gostei. na passeata de 1980. Apanhei naquela... Não. Mas eu acho que ter vivido tudo isso, ter vivido a verdade de vocês, é o que me permitiu, por exemplo, estar aqui. Exatamente. E ter referência, sabe? Referências. A Greta falou sobre referência. Qual foi o seu grande sofrimento de adolescente? É a ausência absoluta de referências. Você não tinha a quem olhar, a quem ler, imitar. a quem imitar, a quem... Você entende? Por isso que eu entendo essa coisa do clone da nossa comunidade e do mundo também, né? Que você quer ser aceito, velho. O maior anseio da pessoa é ser aceito, ser querido. Né? E você acaba se submetendo a determinadas coisas. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu vejo, por exemplo, o pessoal da idade de Isaac para baixo com excelentes olhos. Vou falar por quê. Porque é uma geração mais voltada para a questão não binária, que começa a estar pouco se fudendo se você é gay, se você é lésbica, se você é trans. Isso eu também acho. Eu tenho um filho de 17 anos e eu vejo como é a lida deles com essa questão. Ele... papai, tudo bem. Não tem uma questão específica nisso. Mas aí você não acha que também depende de cada pessoa? Não, acho que tem um núcleo, tem uma geração. Não há mais dor que foi imposto pra gente. Não, ainda há, Greta, mas o que eu quero dizer é que essa geração bem mais jovem, por exemplo, dos 20, dos 18, ela tem uma lida com essa questão não binária que para mim é a chave do sucesso. A chave do sucesso significa o quê? Não que eu não possa ser homem e tal, mas entender que a vida não é 0 e 1. Tá. Mas aí não é também, aí é só uma provocação, não é mais não é mais do momento da oportunidade de você poder se expressar. Vou até te dar um exemplo. Eu, quando eu era adolescente, né, eu não tinha esse problema também, né? As minhas referências, né, não eram de gays, eram da Rogéria, né, era da Valéria, né? Quando eu, por exemplo, assistia, né, os grandes shows, né, quando eu conseguia ver, né, esses grandes shows, ou mesmo uma trans num trio elétrico, por exemplo, né, no Carnaval da Bahia,
aquilo para mim era o máximo, né? E eu, tipo, eu lembro na minha adolescência, 16 anos mais ou menos, eu tinha um discurso que eu falava assim, eu quero ser feliz, né? Eu quero alguém que me ame, não importa se é um homem, se é uma mulher ou se é uma travesti. Né? Isso é um discurso não binário. E eu tinha 16 anos, né? Então, assim, eu acho que hoje, no momento, e aí é isso que eu estou falando, assim, o momento não propicia, não está propício para pessoas também se colocar nessa questão da não binaridade, né? Não, eu sou não binário, eu sou isso, eu sou aquilo, e aí você vai novamente colocando pessoas na caixinha, quando na verdade todas elas têm direito de ser o que elas quiserem ser. Então, E sem se identificar com esse binarismo, não binarismo, eu ouço muito esse discurso que aí eu falo, e aí eu vou me posicionar agora como Renato Viterbo, né? Esse discurso de pessoas brancas, negras, não é, a gente está falando de pessoas, Tá. né? Independente. Óbvio que eu, como branco, eu tenho mais privilégios. É óbvio isso, né? Mas, e oportunidade, talvez, né? Então, eu acho que a gente, meio também a nossa própria comunidade vai colocando, né? E isso vai dando um nó na cabeça das pessoas que não entendem essa nossa linguagem, essas nossas referências, né? Até porque eu falo que hoje, por exemplo, é mais fácil conhecer, se pegar esse jovem, ele vai conhecer a história da Pablo Vittar, mas não vai conhecer a história do movimento LGBT. Né? Exatamente. É isso. Não, mas o que eu queria dizer é o Desculpa. seguinte. Não, absolutamente eu concordo com você. Eu acho que é uma questão geracional. Tá. A questão da não... Quando se fala não binariedade, elas nem sabem que são não binárias. Sim. Meu filho por exemplo, eu sei que ele é binário. Ele é um menino que gosta de menina. Uhum. Mas ele nem sabe. Tá. Para ele, se houver a possibilidade de ele sair com um rapaz, eu sei que ele não sofrerá, porque ele não se coloca como macho alfa. Determinadas questões vão sendo abatidas. E isso faz parte de uma representatividade que eles enxergam no passado. Então, por exemplo, a Pablo Vittar. Eu acho que conhecer a história da Pablo Vittar é tão importante quanto conhecer a história da própria comunidade LGBTQIA+. Por quê? Porque é uma menina pobre, né? Aquelas coisas que a gente já sabe. Por outro lado, eu penso que essa geração mais nova, ela é mais arejada com relação à sexualidade. Nós estamos falando de sexualidade aqui, né? Identidade, orientação e tal. Não estou falando nem de questões políticas especificamente, apesar de achar que a sexualidade é uma questão política. Então, ela é mais arejada. Mas ela é mais arejada porque ela tem referências mais arejadas. E algumas muito negativas também. Tá? Eu acho que algumas referências são péssimas. Eu vejo meu filho ouvir cada coisa que eu fico até arrepiado, cara. Sério mesmo. Eu falo, eu criei bem essa criança para ele ouvir isso. Ouve. Gosta e tal. Então, o que eu quero dizer é que eu vejo com muito bons olhos essa geração mais jovem com relação às questões da sexualidade. E isso tende a gerar gerações também mais... Pode ser que eu esteja errado. Eu achei que a liberdade dos anos... A grande efervescência dos anos 2000 e pouco, política, geraria um país melhor e não é exatamente aconteceu o contrário. Porque existem ondas conservadoras que teimam em bater na praia de novo e jogar os bichos para fora da areia, entendeu? Mas as bichas voltam tudo para dentro do mar de novo. Então, o que eu quero dizer é que eu vejo com muito bons olhos. Agora, a partir dos 30 anos, aí eu já tenho questões para levantar. Não é um marcador 30 anos, mas essa pessoa que não é mais adolescente, não é mais jovenzinha, já é um homem, ou uma mulher, ou uma trans de 30 e poucos anos, aí tem conceitos ainda muito arraigados, que está aí o perigo e as grandes deficiências que a comunidade LGBTQIA+, tem de se movimentar. Tá bom. Você entende o que eu quero dizer? Entendi. Faz Sabe? sentido. Ainda tem um ranço do passado. Parece louco, né? Você fala com uma pessoa de 30 anos que ela tem um ranço do passado. Mas tem. É a geração que chega aos 30, 35, 40 anos com, sabe, com paradigmas mais fortes e tal. E eu queria só complementar uma coisa, Renato, que eu acho o seguinte. Eu concordo, somos todos pessoas. Todos pessoas. Mas quando a gente coloca isso de uma forma igualitária, a gente comete um erro. Porque nós somos todos pessoas, mas que têm circunstâncias e possibilidades muito diferentes. Né? Eu não posso comparar um menino favelado, preto, viado,
que nasceu nessas condições, com a educação que eu tive, com todos os favorecimentos que eu tive por ser branca, apesar de ser viado. Eu falo sempre que dentro da viadagem eu sou o top do top. Eu nasci loiro, de olho claro, bonito, branco, era a beleza dos anos 80. Né? Eu poderia ter quem eu quisesse, estudei o que eu quis, fiz o que eu quis. Né? Era um viado bem atrevido, porque eu arrumava briga na rua, né, gente? Porque eu falava Era parecido sabe o que eu falava, comigo. Greta? Quem pode me chamar de viado são só os meus amigos viados. Ninguém mais pode. exatamente. Saca? Ninguém vai me chamar de viado, não. Porque viado, pra mim, é um bicho bonito, gente. É Vocês já viram bonito. viadinho? É lindo. Viado campeiro, que ela Bambinho. salta. É uma É, coisa o maravilhosa. Eu Bambi, acho um bicho... lindo. Eu adoro essa identidade. Uhum. Né? Eu acho lindo. Mas eu volto a dizer que a gente vive em circunstâncias muito desiguais. Sim. E Sabe? é por isso que eu te fiz essa provocação, né? As Que é circunstâncias porque são justamente para quem está do outro lado, né, sempre se colocar, né? Exatamente. Na condição que está. Então eu falo, porque é o discurso que a gente ouve, são todas pessoas. É fato. É. São Sim, todas sim. pessoas, Sim, são. Se cortar, sai Se, sangue. se cortar, sai Sabe? sangue. Se bater, o dói. sangue que corre na minha veia é o mesmo que vamos, corre na acorda, veia vai, do outro. ouça as Então, bichas, é, vamos acordar, vai, entendeu? pelo amor de Deus. É isso, Talvez era eu só tenha uma usado a provocação. palavra que, quando Qual? eu disse que os meninos, a turma de hoje teria que ter um pouco mais de respeito, assim como eles que exigem ter. respeito da gente, para eles serem quem eles querem ser. Entender, não precisa ser respeito, só entender um pouquinho melhor. Entendeu? Para que não fique ridículo. Eu já subi em escada rolante que uma novinha com outras 3 novinhas. Uma me conhecia. Então, quando vai fazendo assim, ela me cumprimenta. Aí as outras perguntam, quem é? Ah, é uma das bichas velhas de São Paulo. Graças a Deus. E o elevador... Greta, eu acho que... você vê que massa, né? Isso, uma das bichas velhas de São Paulo. Eu tenho muita honra de ser uma bicha velha de São Paulo. Nós somos sobreviventes, gente. Pois é, mas eu não Sabe, sei... Greta, quantas pessoas você perdeu na época do HIV AIDS, até o final dos anos 90? Esse assunto me deixa muito... Não, mas é um assunto que eu gostaria que as novinhas melancólica. entendessem. Exatamente. Que essa geração de pessoas velhas e envelhecentes é uma geração, antes de tudo, de pessoas sobreviventes. Sim, sim. Né? Sim. A questão do HIV/AIDS foi uma guerra. Uma guerra. Eu perdi no ano de 1990 todos os meus amigos. Eu tive Eu que também. fazer um ciclo de amigos novos. Novos. Então, eu não estou fazendo de vítima. Eu Sim. sobrevivi, eu estou aqui para contar a Aham. história, mas a gente está aqui para contar a história. Estamos aqui Então, para contar ouçam. a história. Ouçam isso. Saca? Ouçam e Essa aprendam questão. alguma coisa. É isso. Eu acho que hoje, quando eu olho pra essa questão do HIV, né? Esses dias eu tava falando com um amigo sobre uma série da HBO, It's a Sin, que trata bem dos anos 80, o começo da epidemia, e o desconhecimento, a falta de conhecimento, e as pessoas morrendo. As pessoas perdendo todos os seus amigos. E hoje, isso me emociona muito, essa série é muito forte, porque eu penso, os meus amigos hoje que vivem com HIV e que eu amo e que são pessoas presentes na minha vida, eu fico em pânico quando eu penso, eu podia ter perdido todas essas pessoas. Todas as pessoas. Eu podia ter perdido as pessoas que eu mais amo, assim, Que lindo sabe? você pensar isso, você sabia? Porque como ele falou, a gente sofreu muito. Isso é muito... Pô, o que tem que ficar Com a muito perda, claro... a gente sofreu É. muito com as perdas. É, A acho que gente tem não que ficar pode muito- esquecer essa história, sabe? Não pode. Isso é que nem Os Segunda Guerra. preconceitos, as É que nem perdas, tudo Holocausto. Isso isso. tem que ser lembrado o Tem que resto ser de lembrado. todos os tempos. Isso. E outra coisa, bichas novas. Não há necessidade de se infectar, né? Bichas, trans, todo mundo. Não há necessidade de pegar esta porra. Tá certo? Tem PrEP, tem PEP, tem prevenção tudo. combinada, tem tudo, amiga. Tudo. Imagina se eu tivesse isso, né? Eu vou pegar na festa do Caqui, porque eu adorava, eu adoro fazer sexo, gostava, era uma putaria maravilhosa. Só que ninguém vai me dizer que se houvesse a cura pro HIV, eu queria que voltasse exatamente como era, porque era ótimo. Era ótimo. Mas eu acho que continua, você sabia? Não, eu sei que continua, Greta, mas agora existe... A AIDS, ela de alguma forma, ela deu uma borrada na nossa existência tão Verdade. bacana, tão legal. Mas foi Sabe uma que- maldade que veio de cima, não Sei, foi? Não. Quando eu falo maldade veio de cima das pessoas que Eu não sei o que foi. caracterizaram a Porque gente eu- como que a eu gente estava resolvi- fazendo era tudo errado. Eu sou soro positivo há 35 anos. Certo? Eu sou uma bicha sobrevivente. Sim. É, sim. Certo? Ó, ninguém vai falar, mas eu tenho filho. Faz a conta. Eu desde 99,
23 anos. Olha, vai agora fazer. todo mundo fazendo os outs aqui, amiga. Mas eu sou a primeira. Eu subi no palco da Blue Space depois que eu fiquei dodói, que eu voltei, com a ajuda de pessoas como nós. A parada foi importante para mim naquela época. As amigas artistas de verdade, Sim, os donos de casa de verdade, meu. a família. E eu tô num palco da Blue Space. Você sumiu por quê? Tá magrinha. Tá magrinha. Aham, Eu eu vi isso sumi. A pessoa fazia dieta, né, querida? Eu sumi porque eu quase morri do HIV, mas eu tô aqui. DJ, toca a música que eu vou fazer agora. E aí eu fui. Foi assim, eu contei pra todo mundo. Brinco até hoje, eu sou a que mais brinco, inclusive com isso. Né? Eu brinco demais até com isso. Não, Foi uma também. forma minha de afastar os fantasmas. Exatamente, De Greta. gente me apontando, de gente... E quantas pessoas você perdeu, né? Foi o Artistas, que eu né? falei pra ele, amigos. Amigos, a gente perdeu muito. Então, A gente tá fazendo isso porque a gente sabe da dor que a gente passou. a gente é contemporâneo. Não, e se pensar agora, nós acabamos de passar por uma pandemia e estamos aqui. E nós, né? Exatamente. E aquilo foi uma Sobrevivemos. pandemia. Aquilo foi. Aquilo foi uma pandemia, velho. Morreu gente demais, jovens. Sim. A gente era muito jovem. Os meus amigos tinham 29 anos, Verdade. 28. O meu namorado Meu que Deus. morreu, eu conheci ele, era um Apolo. Quando não existia Barbie, ele era uma Barbie. Ó, Gigante, ele tinha 1,87 m, era um homem de 110 quilos, forte, professor de ginástica, jogador de vôlei, profissional, inclusive. E ele morreu com 45 quilos. Eu pegava ele no colo. Triste. Então, como que as pessoas da minha geração podem ter uma velhice sem uma ferida existencial? Sim. Isso é uma ferida existencial dessa geração e que tem que ser lembrada, tem que ser trabalhada. Tem. Ninguém, e olhem para mim, não sei se vocês vão ver minha cara, Vão. eu não tenho nem um pouco de coitadinho, eu sou um velho bem gostoso, eu gosto de namorar, certo? E ninguém, não esconda a sorologia de ninguém, porque não se faz isso. E eu Não. fazia isso em 1990, 89. Eu falava, na época você não falava, eu sou HIV positivo. Você falou, eu tenho AIDS. eu tenho uma... Pronto, Sim. as bichas vazavam que nem barata com medo, né? Era assim, você falava assim... Uma vez um cara Como me é deixou, hoje? gente... Uma vez um cara me deixou jantando sozinho, você acredita? Juro, Greta, vou te contar isso aqui. Dá a mão aqui, amiga. Nós fomos... Ele tava super apaixonado. Eu tava mais ou menos, que ele era legalzinho, mas não era essas coisas todas. Mas enfim, gente... Tá lá, né? Vamos jantar fora, tal. Nós fomos num restaurante que a Greta deve lembrar, que chama ele Cacciatore, que era uma comida italiana do norte, espetacular. E eu gostava de comer lá. Vou até falar isso aqui rapidinho para vocês. Tinha um espaguete cabelinho de anjo que era feito com lentilha, vinho tinto e ragu de cordeiro. Era maravilhoso. E eu gostava daquilo. Né? Eu era metido, porque eu era bem pobrinho, mas eu ia lá comer. Mas enfim, aí ele perguntou onde eu queria jantar e eu... foi lá, né? E na época eu bebia ainda. Eu tomava um vinhozinho e tal. Vinhozinho não, eu tomava uísque bravo, mas com ele eu ia fazer a fina, né? Aí fomos e tal. E eu falei, no jantar eu não achava certo ter relação. Eu era muito CDF, velho. Eu não achava certo ter relação com uma pessoa que talvez não eu vá. CDF, você queria ser correto com você. Comigo. Era, falava mais por sim. mim do que por ele, inclusive. Mas na época, como não tinha remédio nem nada, bom, enfim, aí sentamos, aquele romance, era luz de vela, mano. Era para casar. Era pra casar, ele era um médico, um cara, era médico. Aí eu falei, olha, há uns 6 meses atrás eu perdi meu namorado pra AIDS. Ele encostou na cadeira assim. Ele tava assim perto de mim, assim com a mãozinha dada, tal, porque a gente, nos anos 70, a gente era bem atrevido também. E nos anos 80 mesmo. E aí ele se afastou, encostou na cadeira, aí ele ficou olhando pra mim. Você tem alguma coisa para me contar? Eu falei, tenho. Eu peguei a AIDS também. Ele levantou e foi embora. E eu tinha acabado de me mudar para um apartamento que eu tinha comprado e eu não tinha telefone no apartamento. Aí passou 4 dias, foi embora. É claro que eu tive que pagar minha conta e ainda pagar o táxi, que ele foi me buscar em casa. Eu fiquei puto. Sim, te abandonou lá. Não, me abandonou. Sabia dinheiro. Ele sabia se eu tinha dinheiro para eu pagar a conta toda, o táxi. Foi um canalha. Sim, aí passa 3, 4 dias, toca o interfone, vem essa criatura lá embaixo. Não, eu queria conversar com você, porque aquilo foi um choque para mim. Eu entendo que tenha sido um choque.
Aí eu falei, olha, fulano, é o seguinte, eu entendo que tenha sido um choque para você, mas você está me devendo R$ 70, vamos supor. Aí ele falou assim, como assim, Luiz? Eu falei, não, você faz um cheque, porque eu paguei a porra do jantar, que era caro, tá certo? O vinho e o táxi. Então deu isso para você. Ah, mas... Eu falei, não, tenha mais, faça um cheque. Tal. Ele me deu o cheque, foi embora, acabou. Isso me doeu profundamente ele ter abandonado. Mas também aprendi. Tá certo? Que eu sempre devo falar a verdade. Sempre, sempre. Eu nunca escondi nada de ninguém. Nem com relação à homossexualidade, nem com relação a É afastar os E é um fantasmas. custo. É a minha vida. É a minha vida em todos É os isso, sentidos. Greta. É um preço. Afastar fantasmas. Isso. É um preço que a gente tem que pagar para. E isso vale Você para fica todo bem mundo. com você, que é o importante, né? É você estar bem com você. Porque É se você verdade. não tá legal com você, em qualquer aspecto, a Qualquer sua vida é mal aspecto. resolvida, velho. A sua Nós falamos hoje sobre isso. sobre isso, estávamos autoestima. falando ali, a sua autoestima vai pro saco. Vai. Isso mudou? Eu não gosto dessa palavra, aceitação, né? Que lindo. Mas Essas coisas. quando vocês Com falam relação ao assim, HIV? tipo, quando vocês vão Peraí. sair com alguém que tem uma relação, né, um interesse amoroso, um interesse sexual, mudou como as pessoas se relacionam? Antes tinha essa relação do pânico, né, do terror, do tipo, te tratar como um bicho. Ainda como... tem, né, amigo? Ainda tem, Ainda Tem. tem. Mas, tipo, mudou alguma coisa do que você vivia antes eu queria e hoje? falar uma Comigo coisa. não mais, porque eu não faço mais sexo. Aquela Ah, hora que você sério? pontuou. Alô? Não, é verdade, Ah. é verdade. Você pontuou Não, aquela gente, hora eu que a devo gente... confessar que eu faço bastante ainda, mas quando é Não, possível. não tá certo? faço, eu fiquei sem tesão. Eu acho que foi também porque a gente começou o meu tratamento hormonal, eu tomo aquele inibidor de testosterona. Tá. Né? Que é pra A manter o testosterona cabelo faz falta. bonito, Tá lindo a o seu pele cabelo, aliás. bonita, o corpo e tudo. E aí ele inibe mesmo. Tá, então Inclusive tudo até bem. encolhe tudo. Tem hora que eu não sei nem onde ele tá. Porque a Na hora do testosterona é meio que banho. responsável pela libido. A chave do enigma vai embora. O Ele não enigma esqueceu. sumiu. Ele não vai esquecer disso. Não, o enigma foi forte pra mim. Então, eu digo sempre que ficar velho é mais complexo do que ter HIV. Para nossa comunidade. Sim. Sim. Então, eu nunca liguei muito para essa questão, nem do velhice, nem do HIV. Parece que eu sou o velhinho bem resolvido. Não sou. Eu tenho muitas questões. Quero casar, só não tenho noivo, nem Tá. namorado. Mas isso é um Tá detalhe. solteiro? Tô. Tá Ó, solteiro, gente, Luiz? tô solteiro, falou. Tem um velhinho na Ah, pista. gente. Então, mas a velhice é mais complexa de se lidar, eu falo porque eu passei pelos dois, do que a questão do HIV. Porque o HIV, você chega assim e senta aqui com o Renato, por exemplo, o Renato é gatinho, né? Ah, Renato, vamos tomar um café e tal, né? Ele não sabe se eu tenho HIV ou não. Sim, Não está escrito na minha testa. sim, perfeito. Sim. A velhice tá. É isso. Cada ruga, Ela tá meu exposta, cabelo. Tá exposta. Ou seja, aquilo que Hum. pode fazer com que você me rejeite está na minha cara. Sim, sim. A mostra, né? Aí eu pergunto para você, e aí? E aí foda-se, porque também não me quer, o que eu vou fazer? Cortar o pulso? Sim. Não, eu vou para outra pessoa. Eu no meu aplicativo, claro que eu tenho aplicativo, né, gente? Porque na Ele é pista. moderno, tá vendo? Sou Ele é muito total- moderno. eu fui Até professor- Certíssimo. Eu sou totalmente high-tech, eu acho Não, que a você vida é é errada. jovem. É jovem. Você é jovem. É Não, eu isso sou que é velho legal. metida besta. Não, é jovem. Eu já sou velho, mas você é Ó, jovem. É No jovem. meu aplicativo, Vocês entenderam, nos né? Jovem, aplicativos. Sim, jovem. sim. É. Então, amiga, nos aplicativos eu tenho lá a minha idade e a minha sorologia. Sempre, desde sempre. Foi assim. Porque eu acho o aplicativo muito prático, né, gente? Se a pessoa gosta da forma como você lida com a sua sexualidade, gosta da sua cara, gosta da sua idade e gosta tem a mesma sorologia, bingo, né? Match. Sim. Sim, é mais fácil, né? Parece simples, Parece. né? Mas não é bem Parece assim. simples, É. Mas a questão, eu digo sempre, a questão da idade, Grita, ela pesa mais do que a questão da sorologia nesse momento da minha vida Tá e da vida de bom. muitas pessoas. Sim, É. sim. É. É isso mesmo. Eu acho que é o que você falou, né? A sua
idade, a sua velhice, né, tá à mostra, né? Tá na A sua testa, sorologia, aqui, ó. não, Aqui, ó. né? Não é. Então, Uma vez eu dei uma entrevista engraçada, Greta, tinha uma repórter heterossexual, tal. Não que seja isso uma questão, eu respeito as pessoas héteros. Elas podem até casar, ter filho. Né? Eu acho Eles legal. são legais. Sério, Greta. Eles são legais. Eu tenho até uma É uma hétero raça que é minha legal. amiga, ela é aquela minha cabeleireira. brincadeira, né? Que eu Não, venho. viu? Agora o estereótipo. Tem uma amiga hétero que é cabeleireira, é ótima. Ela tem Sim. até filho. Pois é. Você vê que coisa, cara. Bom, mas o... Eu o que eu tava adoro falando? eles. Me perdi. Adoro, Eu gente, adoro. adoro. Povo animado. Agora a gente tá na parada, eu entrei na parada falando e gente Aham. sabe. Ai, gente, adorei estar aqui. Nossa, como eles são diferentes, como são bacanas. Então, velho, mas eu acho que a gente está aprendendo. O Ai, que é como- necessário. Ah. Eu até esqueci que eu estava Você está falando da sua a da jornalista hétero. Ah, sim. da Ela repórter. fala assim, mas Luiz, o que deu na sua cabeça para você falar sobre velhices LGBT? Eu falei, cabelo branco, minha filha. Pergunta óbvia. Não é óbvia, mas Gente! você entende que é isso que É. motiva a você fazer coisas? Por isso que eu digo, Greta, a gente tem que ter representatividade como influenciador digital, tem que ter Temos. representatividade Precisa, em Temos, todos os aspectos. temos, Porque tem um temos. monte de gente que procura e fala assim, olha que legal que você está fazendo isso, que bacana, você falou um negócio que eu achei Isso. legal. Pô, a gente Até acha que só sobre tem outros gay... tipos de assunto, no caso, né, da história. Vocês sabem, não sei se aqui todo mundo sabe, eu adoro concurso de Miss, mas brigo com o Roberto Macedo, da Bahia, que ele é o mais conhecedor de tudo, mas tem uma coisa que poucas pessoas sabem, mas muitas não, aviação, que é a minha marca registrada. Eu fico às vezes pensando, eu fazendo um podcast, não, eu fazendo uma história para contar sobre aviação. Sim. Aí eu falei assim, mas será que as bichas vão gostar sobre aviação? Meu, as pessoas Não, mas aí é gostam. uma história. E gosta, de repente, Greta. eu vou botar tudo aquilo como coisa Grita, engraçada. mas não faça pensando no que as pessoas vão gostar. Faça É. pensando Pra no que mim, você vai tá gostar. bom. É o Isso. seu É o que nós bem-estar, chegamos em primeiro a falar, o lugar. bem-estar. E as É. pessoas vão te achar, É, entendeu? Porque Não. sempre tem uma louca que gosta da Você que você sabe que gosta. história de Gosta. aviação, por exemplo, tem uma amiga trans minha que mora na Argentina, Ah. né? Ela Gente, pausa que o tiozinho tem que tomar um remedinho aqui. trabalhou na aviação Fez durante bem. muitos anos, né? E aí ela transicionou aos 40 anos, né? E foi morar na Argentina. E aí sumiu tal, e recentemente ela me procurou, que ela estava com alguns problemas jurídicos, e ela me procurou. E aí ela estava falando, Rê, eu descobri uma maneira de tirar um pouco da minha tristeza tal. Eu dou dicas para pessoas que querem entrar na aviação. Ai, até eu queria, porque eu também tinha vontade. Entendeu? Ainda, olha, engraçado, ainda tenho esse sonho. E você sabe daquela história, Sim. né? De uns 3 anos atrás, antes da pandemia. Aham. Luiz, escuta isso. Eu vi o anúncio para trabalhar nos totens de informações dentro do aeroporto. Uhum. Eu fiz o primeiro teste, tudo. Eu fui super, mega bem recebida. Aí entra aquela história que a gente estava falando. A gente tem que ser... Eu sou muito assim, tem que ser verdadeira comigo, primeiramente, né? E o meu nome tá lá, tudo como mulher e tudo. E eu peguei no dia da entrevista aí, depois dessa menina, tinha entrevista com uma... Pra ir subindo. Aí eu falei, eu era transexual e tudo. Aí ficou um silêncio. Ela continuou a fazer lá As Loucura. anotações. Como se não que tivesse eu ouvido fiquei- nada. Que eu né? ficasse esperando Ah. em casa que eu ia receber. Aham. Quanto vocês querem apostar que foi porque eu fui falar? Que eu não fui chamada? Ah, mas eu tenho certeza. Ah, com Absoluta. certeza. É. O Cássio Agora- não se conforma até hoje. Ele queria até entrar para fazer confusão. Mas é Agora, isso. é o seguinte, as pessoas trans mais jovens também estão botando pra quebrar. Eu Sim, tenho uma sabe? amiga trabalhando num banco desses que não é banco Digital. É o banco digital? banco digital. Digital. Ai, Trans, maravilhoso. querida, tá maravilhoso. Não, as minhas amigas, eu tenho amigas que trabalham como assessora de parlamentar. Ai, Imagina, as meninas principalmente estão botando para quebrar. Então. Bom, nós temos a vereadora mais Mais votada, do a Brasil. mulher verdade. mais votada do Brasil é uma mulher trans. é. Sim.
que graças a Deus é vereadora da nossa cidade, porque nem só de miséria a gente Sim, vive, né? Não, Exato. é. A gente precisa de E é uma mulher verdade que ela daquela. vai pular para a história de deputada? Sim, Vai é verdade. com muita, bom. Tá na com Deputada muita federal. Eu quero ver a travesti entrando Lá na em Câmara cima, Federal, gente. A Câmara Federal. Bom, isso, Não, e o isso dia que ela é fala, venham todos. representatividade. Isso é representatividade. Isso é representatividade. Tá. Então, a gente tem ali uma travesti preta, certo? Aliás, tem duas, né? E que, Tem a que Malunguinha morou na também. rua. Eu e a Érica né, Hilton. que morou na rua, foi em expulsa de situação casa, de rua. Exatamente. Morou na rua, se prostituiu para Sim. poder sobreviver e Sim. é a vereadora mais Muito. atuante da Câmara dos Vereadores. Eu gosto de ver ela falar. Eu ouvi Ela um fala elogio. muito bem. Eu ouvi um elogio no vereador, porque a gente tem que conversar com todo mundo, né? Sim, A gente sim. Claro, sabe como é que claro. trabalha para ONG, é assim. Sim. Eu ouvi um elogio de uma pessoa adversária falando da relação dela com o poder e da relação dela com a comunicação. Ela tem uma eloquência. Tem, Ela eu é falei fabulosa. agora. Ela é fabulosa. Érica. Eu estive Maravilhosa. com ela e, bom, enfim, não sei se pode falar isso aqui, mas pode. Ela é maravilhosa, ela é um escândalo e precisa ter muito peito para peitar aquela mulher. Precisa. É isso. Ela tava na parada com o pessoal do Angels Volley. Foi muito Isso, legal. ela foi lá com o pessoal da Angel E Volley. aí entra essa história da... E ela é uma puta representa... Ela é a representatividade. Ela é a representatividade em pessoa, ambulante. Eu tenho uma pergunta. Tipo, quando a gente fala de população trans, a gente tá falando de uma expectativa infeliz ainda, né? De 35 anos. Como que você se sente nesse lugar de ter passado, ter contrariado as estatísticas e ser um ícone, né? Para outras mulheres trans. E uma possibilidade, uma referência de eu posso também envelhecer, né? O exemplo que eu acho que eu dei a vida inteira de ter sido a Greta artista. Eu acho que é nesse sentido. Da turminha nova, quando eu falo isso de 80, final de 80, que eu chego volto do estrangeiro e venho para São Paulo de vez, e aonde estava se formando toda uma mega de meninas que estavam indo embora para fora. A Europa, as que para se prostituir, as que iam fazer show e tudo. Nessa época foi muito marcante, porque todas as casas noturnas de São Paulo me chamavam. Não só a mim, como várias outras artistas. Mas eu fiquei muito... Eu marquei muito a vida delas. Muito. E não sei por quê. Era artista, então é aquela coisa da idolatria. Elas me adoravam. Então, essa turma é muito louco. Elas me adoram, me escrevem, me descobrem. Quando vêm de viagem, me presenteiam. Quando a Greta vai para a Europa, sai briga porque onde que eu vou ficar. E, sabe, esse tipo de coisa. E eu sinto que agora, já a turma nova, das trans novas, elas já talvez não me conheçam. Porque não tem essa referência das meninas que eram da minha época. Que eu fiquei sempre no meio do caminho. Eu tenho 66 anos. E depois de mim são as mais velhas, que seria a última, a Bia, Miss Bia, que foi. E depois de mim, é 15 anos a menos. Então são as que entraram nos 50 anos. E eu fiquei no meio dessa história. Então, eu tenho uma história meio de idolatria com a questão delas, né? Agora, tem muitas também que falam assim, nossa, essa que é a Greta, eu já ouvi alguma coisa e tudo. E tem uma história, assim, que eu sempre digo que quem me representa, quando fala-se de trans e de artista, né? Tô falando, são as meninas que foram antes de mim. Porque então é a mesma cadeia. Então fica isso. As meninas que me assistiram, que me curtiam, então elas têm eu como um ídolo. E eu tenho as minhas, mas são as que ficaram lá atrás. Né? A Valéria, a Rogéria, para mim, mais a Valéria, por incrível que pareça, eu sempre achei a Valéria o máximo. Porque a Valéria cantava. Não tinha dublagem, não tinha nem nada. E a Valéria era assistida nos grandes cabarés de Paris por pessoas famosas. Quando eu falo famosa,
Brigitte Põe Bardot. fama nisso. Alain Delon assistiu a Falé, assistiu, né? Tem fotografias dela com famosos da minha época, porque essa é a minha referência também. Agora, essa turma mais nova, não sei, acho que eu vou ficar na história se elas tiverem a capacidade, não, a vontade de me procurar lá na internet. Chegou a hora de fazer mais um brinde. Esse brinde é feito com Smirnoff Caipirosca. Smirnoff é a vodka número 1 no mundo que celebra as misturas e a diversidade. É para todas as pessoas. Lembrando que precisa beber com moderação e não pode compartilhar com menores de 18 anos, viu? É isso, Isaac. E aproveitando a conquista de hoje, Israel permite barriga de aluguel para casais LGBT. O que quer dizer isso? Desde o início de 2022, é permitido que casais homossexuais e homens solteiros tenham filhos por meio de barrigas de aluguel em Israel. Somente casais heterossexuais e mulheres podiam ter filhos por barriga de aluguéis no país, né? Mas a Suprema Corte alterou a lei. Era bem comum que pessoas LGBT que quisessem ter filhos por barriga de aluguel fossem para outros países para poder fazer, né, a gestação. Então vamos brindar mais uma vez a essa conquista com o Smirnoff. Mais um avanço para nossa comunidade. É isso. Pra gente encerrar, tem alguma mensagem que vocês querem deixar para quem tá ouvindo, pra turma mais jovem, para as pessoas, né, pros LGBTs 50 a mais? No meu caso, eu já falei, a minha profissional como maquiadora é confortável agora. Eu não sei até quanto tempo que eu vou ter mão para trabalhar ou ficar em pé maquiando. É diferente. Há 40 anos atrás, eu fazia 20 maquiagens num dia e chegava em casa super bem. Hoje, na quinta maquiagem, eu já quero me pedir para me sentar, tomar uma água, qualquer coisa do gênero. Como artista, eu acho que eu gostaria que fosse mais compreendida essa questão de que a minha idade não tem nada a ver com o meu talento. Ou seja, eu continuo sendo talentosa e eu preciso e eu gosto do palco, do brilho das luzes, do aplauso das pessoas. Arrasou, querida. Maravilhoso. Então, eu queria dizer, para finalizar, que quem puder, que procure mais informações sobre a Associação Eternamente Sou. Nós somos uma associação voltada para o cuidado psicossocial dessas pessoas LGBTs que é mais acima de 50 anos. E se alguém tiver alguma dúvida, me procure pessoalmente ou procure a nossa associação, que é um trabalho bem bonito. Queria agradecer aqui ao vivo ao Renato e à Parada pelo apoio que ele nos deu esse ano. A gente esteve na feirinha da diversidade, a gente esteve na Parada também do nosso jeito lá, né? A gente fica paradinho porque a gente lida com pessoas idosas. E nós estávamos com pessoas de 70 e poucos anos ali. Eu fiquei morrendo de medo. A hora que a Pablo vinha vindo, eu falei, tira povo daqui, deixa essa maré passar, velho. É isso. É isso. Sabe? Ficam todos protegidos. Verdade. Então, mas eu queria só, como última mensagem, eu acho que a gente tem que preservar a história, né? Nós não somos pessoas cuja história de antepassados podem ser significativa, porque as pessoas LGBTQIA+, não têm uma história formada por antepassados. Ela tem uma história formada por pessoas que já passaram. Tá. Ou que estão vivas e que ainda são o marco dessa história. A gente tem pessoas como João Silvério Trevisan, que escreveu Devasso no Paraíso, que por si só é um livro, que escreveu outros livros maravilhosos. A gente tem gente jovem, que nem o menino Quinalha, que está escrevendo sobre a história do universo LGBTQIA+. Então, há uma necessidade de se preservar essa história e de conhecer a história para que erros no futuro não sejam cometidos como os que são cometidos hoje, como os que foram cometidos no passado e tal. E eu queria deixar a última mensagem dizendo o seguinte, que pessoas LGBTs idosas são muito gostosas. Então, usem e abusem, tá certo? Então é isso, apoio! Como as pessoas podem encontrar vocês nas redes sociais? Greta. Eu tenho o Instagram, Greta Star, tudo junto, os 2 T's do Greta primeiro e 2 T's do Star também.
E no Facebook, eu tô lá também com Greta Salgado Silveira, que é o meu nome. E só, eu não tenho mais. Quem sabe bom, no né, amigo? futuro. Tem Tinder. Hã? Tem Tinder? Não tenho. Eu tenho medo de encontrar pessoas que tive coisas erradas no passado. Então, tá bom. Luiz. O meu, a Associação Eternamente Sou, vou dar o arroba no Instagram, arroba eternamente sou, perdão, arroba eternamente.sou. Tá? E o meu, de trabalho, do meu pessoal também, que chama Tô Passado _. Tô Passado é uma provocação. Né? Tô Passado mesmo? Maravilhoso. Será? Então é isso, gente. Eu queria agradecer muito vocês. Obrigado a vocês por tudo, assim, pelas histórias. Amei tá aqui, viu, Renato? episódio é maravilhoso. Muito legal. Obrigado. Que bom. Pela presença dos dois, né? Dizer que é muito legal quando a gente está com pessoas queridas, de verdade, com verdade. histórias, né? O Luiz, eu não tinha tanta proximidade, né? A gente começou a ter uma ligação, né? A partir desse ano agora, mas que é bom conhecer melhor ele e conhecer o trabalho dele, né? E o seu, que eu já acompanho. Perto pra Né? nós, E trazer, exatamente. Eu forever. acho que é isso. Aos poucos a gente vai agregando todo mundo e abraçando todo mundo, né? Exato. Porque esse é o objetivo, né? de Sim. todos e da vida, né? Acho É. que a gente tem que se dar as mãos, né? E seguir juntos, né? Acho que se em algum momento a gente se perdeu, é o momento da gente, pós-pandemia, se reunir. Sim, e né? trazer todos E trazer os todos saberes, os né, gente? saberes. Intergeracional, Trazer os misturar saberes. gerações, Isso. tudo misturado. Que eu acho que é assim que Trazer os funciona, né, saberes. gente? É Fica muito isso. mais bacana, muito mais divertido. LGBTs, vou procurar a sua história, né? Tipo, vão vamos procurar entender a a sua nossa história. né? Tá? É isso. É isso aí. Se você estiver ouvindo a gente no Spotify ou no Deezer ou na plataforma de áudio, pode procurar lá a gente no YouTube, né? Vozes da Parada, pra ver O um episódio. pouco da gente, né? O episódio. Se você estiver no YouTube, vai lá nas plataformas de áudio pra avaliar o podcast, pra seguir a gente, que ajuda. Dá like. Dá like. Segue a Parada nas redes sociais, que é @paradasp. E foi ao vivo? Totalmente ao vivo. Oh! Não tem ninguém pra dizer pra gente que gostou. E ouçam os outros episódios dessa temporada também. A gente tá indo pro final dessa temporada, mas tem outros episódios aí nas plataformas de áudio que vocês podem ouvir. E até o próximo episódio. É isso, até o próximo. Um beijo. Um beijo, gente. Contrate um enigma um dia. Vamos trazer um enigma pro podcast. O enigma do podcast. Aqui em cima da mesa. Vozes da Parada, o podcast oficial da parada LGBT+, de São Paulo. Um oferecimento Smirnoff, a vodka número 1 do mundo. Aprecie com moderação e não compartilhe com menores de 18 anos.